Caso, bom dia. Bom dia. Obrigado. Primeiro, obrigado pela atenção que você está dando para a gente. Que isso, um prazer. Caso, aqui você representa a... Eu represento a AMBIG, Associação de Maricultores da Bahia da Ilha Grande. A AMBIG é uma associação já bem madura, bem antiga, né? Ela tem cerca de 20 anos, né? A gente ainda tem uma boa parcela dos associados que são desde o início, desde a inauguração da AMBIG. Nós somos hoje 14 associados, 11 produzindo, 11 produtores, né? E a produção principal, o nosso carro-chefe é a vieira nativa da Bahia da Ilha Grande. A gente, assim, dentro do grupo tem vários tipos de produção. Hoje o principal para a grande maioria é a vieira, mas alguns criam ostra, mexilhão e peixe, né? Então, assim, mas a produção principal é de vieira mesmo. Aqui na Jaconema, na praia de Jaconema, a gente tem uma produção piloto de peixe, né, da espécie bijupirá. É um projeto desde 2009, né? Então a gente agora está com 7 para 8 anos, né? E tem se mostrado promissor, né? Na realidade, assim, no começo, nos primeiros 3 anos, a gente teve bastante problema, né? Agora que a gente está conseguindo dominar essa cadeia produtiva. Os alevinos estão vindo de onde? Então hoje a gente tem uma situação que é um pouco delicada, né? Nós tínhamos 2 laboratórios no Brasil que forneciam alevinos. Um fica ainda em Ilhabela e o outro fica em São Sebastião. Esse de São Sebastião foi fechado agora há cerca de 1 mês. Né? Então hoje só temos o laboratório de Ilhabela. E Paraty não tinha também a produção? Não, de alevino não. Isso é um problema para toda a cadeia produtiva, né? A gente passou por um momento muito difícil, né? Com a questão do próprio Edbig, né? Que ele ficou sem convênio durante cerca de 2 anos, né? E o Edbig é o nosso fornecedor, nosso produtor de semente de vieira. E é o único do país. Né? Em escala comercial é o único do país. Mas do peixe eles não fazem nada? Né? Do peixe não. Do peixe a gente tem um laboratório também experimental, que a gente já conseguiu fazer a reprodução do bijupirá aqui no Bananal, né? A gente tem um laboratório da associação também. Mas é uma atividade ainda um pouco cara, né, para a associação em si. Então, um investimento maior. O Edbig podia fazer isso num setor lá, não podia? Até podia, mas é que a estrutura é muito diferente. Conseguir um apoio lá para poder... Mas a estrutura é muito diferente para peixe e para vieira, né? Para a vieira, na realidade, eu até acho que é uma produção mais complexa. Ela é até mais difícil do que a do peixe, né? Só que o volume de água que a gente lida com a produção do peixe é muito maior. Então, essa questão de captação, ela demanda um volume muito maior, né? E está instalado num lugar de água limpa também, né? Até para você ter menos problema durante o processo de reprodução do peixe. A captação de água também fica bem pura, né? E é muita vazão, é bastante água. Enfim, a gente tem essa vontade, né? A gente tem um laboratório praticamente montado, né, aguardando uma liberação de recursos para executar, né, para fazer ele funcionar. Mas hoje a gente está nessa situação. O Ministério da Pesca tem ajudado vocês? Então, o ex-extinto Ministério da Pesca, né, ele chegou a aportar recurso para a gente para movimentar esse laboratório. Esse recurso hoje se encontra com a Prefeitura, né, e a gente está terminando de fechar um convênio entre a Prefeitura de Angra dos Reis e a UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim que a gente fechar, né, esse convênio, essa verba que veio do Ministério da Pesca, né, vai passar pela Prefeitura na universidade. Aí sim a gente vai ter como desenvolver mais pesquisa de reprodução do peixe. Olha só, até há bem pouco tempo, mais uns 10 anos, eu tinha um projeto, foi até na Prefeitura, eu apresentei lá, da gente fazer justamente umas fazendas com mexilhão, com coquilho, com criação de peixe. Essas fazendas, elas ficariam nas lajes da Bahia da Ilha Grande. Então, vamos supor, ela ficava assim, ó, que tem uma laje, nós faríamos uma fazenda ao norte, outra ao sul, outra a leste e outra a oeste, marcando essa laje. Elas ficariam nessa zona. Então, o que acontecia? A ideia é a gente matava uns 3 coelhos de uma vez com essa solução. A gente tirava o arrastão de camarão da Bahia, o arrastão ia sair, porque ele sabe que ele é predador, atrapalha toda a produção da Bahia, do criador. Então, você tendo essas fazendas nessas lajes, demarcando as lajes, como zonas de criação, você atraía os próprios pescadores
de camarão, você criava as fazendas, eles seriam os prioritários para plotá-los nas fazendas. Então eles teriam direito imediato à fazenda. E então ficaria proibido o arrastão de camarão na Bahia, mas eles, por sua vez, teriam os espaços nas lajes, demarcavam essas lajes perigosas no interior da Bahia de Angra e tal. Então, com isso, você resolveu o problema do camarão, que é aqui dentro, que é proibido aos caras pescam, desse criador, os peixes desenvolviam melhor. Então você matava esse coelho, matava o coelho do emprego dos pescadores, que não ia ficar sem emprego, que eles teriam as fazendas. A sinalização das lajes também, para a capitania, que teria que sinalizar todas essas lajes. Isso vê desastre, mais desastre nessas lajes. E ficava uma demarcação e emprego ao mesmo tempo para as pessoas. O que é que você acha disso, de a gente aproveitar esse embalo e tocar esse assunto pela associação? Eu teria que entender melhor qual é a proposta, né? Mas assim, vamos lá. A cadeia produtiva de camarão, hoje, ela já sofre bastante com a falta de produção, que é um problema da atividade de pesca em si, né? A questão da baixa da população de pescado, né, selvagem. A questão de proibição, ela teria que ser muito mais ampla, porque os pescadores, assim, se eles quiserem continuar pescando, arrastando, eles vão achar os caminhos entre essas lajes, assim. Não necessariamente eles passariam próximo das lajes, isso teria que ser poder de lei, né? Eu também penso, compartilho da ideia de que a Baía da Ilha Grande, fora da Baía, pescar lá fora, a Baía da dentro Ilha da Baía Grande é um lugar onde deveria ser preservado para a reprodução. Concordo Claro. plenamente, que eu acho que é o berçário para tudo isso. Principalmente essa região onde você tem uma aporte de água doce muito grande, né, que é a Baía da Ribeira, por exemplo, né, que é fundamental para a reprodução. E tem aquela região toda, de Itarituba, todo o fundo da Baía da Ilha Grande é extraordinário para repovoamento mesmo. Em relação à logística, né, de uma fazenda marinha, né, o objetivo da gente, da associação, é justamente esse, é gerar emprego e renda para a população nativa, principalmente para aqueles que advêm da pesca. Porque assim, se a gente for analisar os ciclos econômicos da ilha, né, teve fazenda de café, extração de madeira, a pesca, né, que foi quando meus avós vieram para cá, a cana, a pesca de sardinha e processamento de sardinha, que foi forte na região, e também em função do colapso da população de sardinha também essas. Hoje a gente vive o ciclo do turismo, que é quem realmente move economicamente a ilha, e a maricultura hoje se apresenta como mais uma opção de potencial grande, né? Então assim, se a gente pegar os funcionários que a gente tem hoje na Fazenda Marinha, hoje são filhos ou netos de pescadores. Então já houve uma transição, eles não continuaram na mesma atividade. Eles hoje preferem trabalhar na maricultura do que na pesca, em função do desgaste que a pesca gera às vezes, né? E a rentabilidade também. E rentabilidade, e segurança, né? O fato de você voltar para casa todo dia. Você não precisa passar as noites pescando. E é muito mais sustentável. Você começa a usar a água para produzir alimento, não só para extrair alimento, para produzir alimento. Em relação à marcação das lajes, perfeito, que a gente hoje sofre com esse problema, né? Você vê que assim, não existe um processo hoje tão eficiente para poder fazer essas marcações das lajes. Mas as fazendas marinhas em si, só para marcar as lajes, talvez não funcionassem na função para criar emprego diretamente para o ilhéu. Porque o principal de uma fazenda marinha é a logística. Você tem que estar próximo da sua produção. A água limpa, profundidade, então. Mas nessas lajes tem isso. Sim. Não seriam todas que têm essa profundidade, mas normalmente ela para acho que 80% aproveitável. Agora, eu acho que a gente tem que realmente, né, divulgar e tentar orientar nesse sentido, é transformar a Baía da Ilha Grande como uma área de reprodução. Uma área delicada. Nós hoje temos a última baía de água limpa do país. A última. Se a gente perder a Baía da Ilha Grande, acabou. Simplesmente acabou. E a gente está no eixo Rio-São Paulo, sabe? Que é o centro praticamente econômico do país. E a gente ainda consegue ter esse privilégio, né? Se a gente não tomar cuidado rápido, né? E eu vou dizer assim, que a pesca extrativista, predatória, é um dos problemas. A gente tem o problema da própria expansão da produção de petróleo, né, que usa essa baía abrigada, protegida para poder fazer as suas obras, né, que é um contrassenso, né? Atrapalha. Os navios também. A gente tem uma falta de controle, né,
também na questão do fluxo de pessoas que vêm para a ilha, que eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, né? Acho que o turismo é uma atividade maravilhosa, mas desde que ela seja tem que ser pensada. Não pode só vir e crescer, né? Ela tem que prosperar, né? Só crescer não funciona, né? E assim, eu vejo a maricultura... Tem que ter a qualidade também, né? A gente está perdendo essa qualidade. A maricultura tem com certeza, assim, eu sou suspeito para falar, né? Mas com certeza um potencial enorme para geração de emprego verde, emprego sustentável, né? Mas a própria maricultura também tem que ser pensada. Porque se começar a vir grandes empreendimentos, como existem em outros países, assim, gigantescos, também causa impacto ambiental. Então, assim... Vou dar uma pergunta. O maricultor que está aqui, o pescador, o morador que queira se associar, como é que ele faz? Ele procura onde? A coisa mais fácil é entrar no nosso grupo. Basta ser produtor. A condição sine qua non é que ele realmente queira produzir. E a gente, assim, como a gente é ajudado por vários órgãos, né? A gente é ajudado pela prefeitura, e existem momentos melhores e piores, depende de como está a economia do município, né? A gente é muito auxiliado pelo SEBRAE, pela FIPERJ. Então, assim, a gente traz para o grupo, indica as pessoas que melhor podem orientar na questão, principalmente do licenciamento, né? Porque, assim, as áreas, não basta você querer montar uma fazenda, você tem que ver se a área que você pretende, se ela é licenciável, se a capitania permite, que aí você tem que ter um aeroporto da capitania. E aí a gente entra no processo. A gente praticamente adota todo novo maricultor. A gente fala que é um processo de incubação, né? A pessoa vem, se ela quiser visitar a gente, se quiser fazer estágio, é lógico que é bom quando faz estágio porque ajuda a gente a trabalhar também, né? E a gente até ajuda nessa questão de orientação, da escolha das áreas. Porque para funcionar, pelo menos assim, no modelo do maricultor caiçara, né? Tem que ter uma logística simples para ele, né? Eu vou dizer que assim, a maior parte dos maricultores que a gente tem, ele vai até a fazenda dele de canoa. Às vezes não precisa nem de barco, né? Porque ele consegue ir de canoa, voltar de canoa, fazer o trabalho dele diário. E a maricultura é muito parecido com a agricultura, né? Na realidade, assim, a pessoa tem que se disciplinar a cuidar, né? Você planta, cuida para depois colher. Então tem todo um processo de adaptação. O pescador, às vezes, ele é muito ansioso, né? Ele quer ir lá, mas pô, quanto que eu vou vender, quanto que eu vou produzir? Calma. Você vai produzir de acordo com o que você... Você vai vender de acordo com o que você conseguir produzir, né? Você pode dar como exemplo para a gente a tua fazenda aqui, desde o alevino até o peso? A fazenda da gente assim, é um caso à parte, né? A ração vamos falar, você consegue a ração como? Quer falar sobre o peixe ou falar sobre a vieira? Vamos lá. Vamos falar sobre o seu peixe agora. Sobre o peixe, vamos lá. A vieira eu tenho alguma coisa lá que eu gravei do Libig. Tem lá um comentário que eu fiz com o Zaganelli. Então, bom, vamos falar do peixe, né? O peixe começou assim, como a gente trabalha com turismo recreativo, de mergulho subaquático, aí teve um rapaz que fez o curso com a gente, ele gostou tanto de mergulhar, que ele fez vários cursos de mergulho, e quando ele foi fazer vestibular, fez para oceanografia. E passou para uma universidade onde já tinham trabalhos de reprodução de peixe marinho, que para a gente é uma novidade no país. O Brasil produz muito peixe de água doce, tilápia, truta, agora os peixes amazônicos, pirarucu, enfim, né? Mas falta ainda a questão de desenvolver o peixe de água marinha, né? E eles lá já tinham alguns trabalhos, com linguado, com peixe-rei, com tainha. E aí surgiu a oportunidade da gente conseguir um lote de juvenis da espécie bijupirá, né? Aí bijupirá é um nome nem é muito conhecido, mas deveria ser, porque é um nome bem brasileiro, né? É um nome indígena, biju é bom e pirá é peixe. Então assim, é um nome que foi dado pelos índios até, né? E para nossa surpresa, né, quando a gente fez o primeiro experimento de engorda, o bijupirá conseguiu chegar a 4 quilos em um ano. Isso para a piscicultura é um crescimento considerável. Bom, Nós fizemos experiência com robalo, ele vai a 350 gramas em um ano. Mas qual é a ração que vocês usaram? Então, esse é um outro gargalo, né? Aí nós fizemos um experimento com garoupa, também demorou a crescer, foi 840 gramas em 2 anos. Agora, um dos gargalos que a gente tem na criação de peixe é justamente essa questão nutricional. É uma ração comercial que funciona. Né? Se você vai para um outro país que cria salmão, por exemplo, igual o Chile, eles têm 2 ou 3 tipos de ração para cada etapa do crescimento. No nosso caso, a gente não tinha uma ração ainda específica para peixes marinhos. O que a gente tentou foi fazer algumas adaptações e negociar com as indústrias para produzir uma ração que fosse compatível para o bijupirá.
E vou dizer que até hoje a gente não achou essa ração. As rações já evoluíram muito, né? Elas hoje são um obstáculo para a atividade crescer, mas elas evoluíram muito. Só que Angra tem uma outra situação que é muito interessante. Angra ainda é o município maior produtor de sardinha do estado do Rio. E cerca de 4% dessa produção é rejeito, é resíduo da pesca. O que é esse resíduo? É o peixe que fica no fundo do porão do barco, que a pá corta ou que o pescador pisa, ou é fauna acompanhante, que não é a fauna objetivo de pesca, né? Por exemplo, junto com a sardinha pode vir peixe voador, pode vir palambeta, cascuda. E esse peixe até então não tinha um destino, ele era descartado no mar novamente. Aí o que a gente faz? A gente faz um esforço junto com a prefeitura e com a FIPERJ para tentar estocar, né, esse resíduo que seria jogado fora, que é uma pena, porque é proteína boa, proteína pura. A gente estoca para depois ir alimentando, não para alimentar diretamente. A gente alimenta diretamente com esse resíduo. Legal. Só que a gente usa muito pouco desse resíduo. Eu vou dizer que a gente não chega a usar 5% de toda a produção de resíduo que o município tem. Mas por que isso? Porque não tem como estocar tudo isso e a gente não tem mais fazenda de peixe. É uma pena, né? Se a gente podia ter aí pelo menos umas 10 fazendas do tamanho dessa, que ainda provavelmente sobraria resíduo, né? E é uma maneira de você reciclar esse pescado. Porque quando você joga fora, primeiro que você já afetou a natureza, você já extraiu. Quando você joga fora no mar, você também gera impacto. É um excesso de carga orgânica num único lugar, né? O ambiente sofre com aquela deposição, né? E a outra que você tem aí potencial para produzir um outro tipo de alimento de boa qualidade. Não é fácil produzir peixe. Né? E os mercados que limpam peixe não dá para aproveitar? Também dá. Também dá. Deixar tudo no tambor se recolher? É só desenvolver logística para isso. É assim, eu acho que o Brasil, nós brasileiros, estamos sendo reeducados na questão de reciclagem, né? Seja na questão da água, seja na questão do alumínio, papel, enfim, né? A gente tem que aprender a reciclar o alimento, né? Nós somos um país ainda, pelo menos o Sudeste, é uma região privilegiada, onde tem muito alimento. A gente nem sabe disso, mas sobra muito alimento. É só você ir no Ceasa da vida, e você vai ver o quanto é desperdiçado, né? E isso, assim, deixa a gente mal acostumado. Isso é um problema, na realidade. Então a gente está sendo reeducado para aproveitar o alimento. A questão do resíduo da pesca é só um deles, né? Esse pescado que hoje é descartado e às vezes a gente até consegue reaproveitar para engorda, ele poderia estar sendo processado, está sendo transformado em farinha, uma proteína de boa qualidade para complemento alimentar humano mesmo. Não é animal só não, humano mesmo, né? Mas a gente ainda não chegou nesse nível. Isso aqui é só um dos projetos que podem aproveitar esse pescado, né? E de qualquer forma a gente está afetando a natureza. Se você já tirou do mar, é bom que você pelo menos aproveite aquilo. Agora, a proposta da maricultura é usar o mar para produzir alimento, né? Agora a gente vai seguir por uma outra linha. Há alguns anos a gente vem sido incentivado a melhorar a nossa performance, a nossa produção, porque existem órgãos internacionais muito preocupados com a questão de produção de alimento, tá? E aí a gente vai tentar, né, até desenvolver melhor a atividade, porque existe uma preocupação mundial em você... A FAO que trata disso, né? Exatamente. Ele não tem uma verba para incentivar, para incentivo? Tem. E a gente até foi contemplado com uma verba da FAO, justamente para desenvolver um projeto de escola de maricultura, né? Esse projeto está pronto, né? A gente quer submeter ele. Como é que funcionaria a escola de maricultura? É justamente a capacitação que a gente precisa para os novos maricultores, né? Hoje, como é que é feita essa capacitação? Ele ingressa numa fazenda já existente e trabalha, só que não, é mão na massa, né? É pela prática. Ele não tem a oportunidade de ter um conhecimento mais aprofundado, técnico. A questão da educação financeira é muito importante também para o maricultor, porque às vezes ele se perde na questão financeira também. Então, assim, é um projeto muito bacana. E qual é a fala desse órgão, né, da FAO? É que a gente vai ter que produzir até o ano de 2050 o dobro da quantidade de alimento que a gente produz hoje. Estou falando isso em escala mundial, né? Porque vai faltar comida. A população está crescendo muito rápido e algumas áreas que eram produtoras de alimento, elas hoje são inviáveis, por poluição ou por questão climática, enfim.
Então existe uma corrida por produção de alimento. E o mar é o ambiente mais promissor para isso. Porque a gente está falando de um ambiente de 3 dimensões, a gente está falando da maior parte do nosso planeta, e a gente está falando de uma água, produção que consome pouca água doce. Muito espaço. Né? Um dos grandes problemas hoje para produzir alimento é você ter que disponibilizar muita água doce. A água doce vai ser para consumo humano. Né? Então eu acho que assim, a proposta da FAO, assim, eu acho que ela assim, parece um pouco assim, uma preocupação muito anterior ao futuro, mas não. Já é muito eminente. Tá? Não, então, assim, eles vão falar por vários motivos, desde 92 que se fala nesse assunto, né? Da falta de alimentos no mundo. Desde 92, aquela... Azul, você quer deixar alguma mensagem para os maricultores, para os ilhéus? Eu acho que assim, vou falar para todo mundo que está na Baía de Ilha Grande, né? A gente tem que primeiro ter muito orgulho da região que a gente tem. Eu sou um bajeco, tá? Eu sou nascido e criado aqui, né? Morei um tempo fora e tudo mais, mas optei por voltar e morar na ilha, né? Ter minhas atividades aqui. E assim, para a gente conseguir permanecer na ilha com a proposta que a gente tem hoje, né? Vivendo de turismo, que depende de atrativos naturais, vivendo do mar, a gente precisa exclusivamente cuidar da Baía de Ilha Grande, preservar ela. Essa eu acho que é a principal. Tá bom? Olha só, deixa eu falar, a entidade, essa entidade está em boas mãos. Você realmente, essa entidade merece você. Azul, agora podemos conhecer sua fazenda ali, conhecer o produto? Sim, claro. Eu vou pedir para a Patrícia, né, que é a nossa engenheira de produção, ela é que está mais a par de toda a questão da produção. Ela vai acompanhar você lá. Tá Obrigado, bom? Azul. Obrigado a você. Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Escuta, esse aqui é o tanque de... Reprodutores. Esses aqui são os maiores, né? São os maiores peixes que a gente tem na fazenda. A média desses... Não, eles estão com um pouco mais. Eles estão com em torno de 15 quilos. A gente tem alguns indivíduos que tem 30, 35 quilos aqui. São animais mais antigos. Esses peixes têm em torno de 2 anos e meio, aproximadamente. Aí você tem outros... A gente trabalha com vários lotes, né, de peixe na água, então dependendo da larvicultura e o período, a idade que eles tinham quando vieram para cá e o tempo de cultivo em si mesmo. A gente deve ter uns 6, 7 lotes de peixe na água com diferentes tamanhos. O processo de engorda ele funciona da seguinte forma: a gente traz as formas jovens para a água, quando elas têm em torno de 5 gramas, são peixinhos mais ou menos desse tamanho. Até eles atingirem o tamanho comercial vai entre 1 ano e meio, 2 anos, que é quando os peixes deles ficam com em torno de 5 quilos. Depois disso a gente separa os melhores peixes que eles vêm para esse tanque e ficam como os reprodutores, que vão ser utilizados para matriz nas próximas engordas. Então eles vão servir para fornecer a prole e nós temos atualmente uma produção que gira em torno de 10 a 15 toneladas anuais. Em um ano você consegue o peixe de 0 a quantos quilos? Eu consigo ele de 5 gramas até 4 quilos aqui para o cenário da Baía da Ilha Grande. Mas estudos para fora dizem que ele consegue atingir até 6 quilos em um ano.
nome do peixe popular é bijupirá, mas ele também é conhecido no Brasil por beijupirá, cação de escama ou parambiju lá no sul. O nome cação de escama vem por causa dessa aparência que ele tem, parecido com um tubarão, mas ele é um peixe que possui escama, né? Ele não é um peixe de couro. E o nome bijupirá, ele é indígena, onde biju significa bom e pirá significa peixe, ou seja, peixe bom. Ah, show de bola. Olha que lindo! Aqui eles já estão com uns quase 200 gramas, né? Eles não são tão pequenininhos assim, eles já estão uns 2 meses aqui. Quer dizer que no manejo vocês vêm trocando de tanque? Isso, à medida que eles vêm, eles vão sendo trocados de tanque, onde a malha aumenta e também a densidade diminui, então a gente coloca menos peixe por tanque. Uma coisa importante também é que o cultivo, ele estimula a produção de parasitas. Então o que acontece? A gente tem que fazer banhos profiláticos com água doce, quinzenais, para estar controlando o tipo de epidemia dentro do cultivo. A gente tira os peixes da água, na verdade, coloca em caixas d'água quando eles são menores, e depois quando eles crescem a gente utiliza outro tamanho de tanque. A gente tem um tipo de piscina que a gente coloca dentro do próprio tanque, dentro da própria água, e vai colocando os peixes dentro para fazer esse controle profilático. É importante salientar que os peixes oriundos de pesca, que vivem no ambiente natural, eles também têm alguns tipos de parasita, né? O agravante é que no cultivo eles são muito adensados, é que nem piolho em criança, né? Quando mais peixe junto, maior a proliferação. Então, a saúde humana, os parasitas não causam problema nenhum. O problema mesmo é no cultivo. Se tu quiser, a gente pode vir nesse aqui, ó. Fauna incrível, né? O fato de você estar cultivando, você cria substrato, você traz alimentação de fora. Então os peixes, eles vêm para cá procurar alimentação e criam um micro ecossistema, né? A gente também tem tartaruga que vem, a gente tem muito pepino do mar embaixo do tanque, muita estrela. Eu que tava pegando. Pega ele, levanta ele. Escuta, você já pesou esse peixe? Ainda não pesamos, mas ele deve ter de 3 a 4 quilos. Pô, que lindo. Ele já tá calminho por causa da água gelada, né? Que a gente bota. Você já colocou no gelo e ele fica... Fica calminho. Não tá morto, mas tá bem lerdo. Legal. Agora foi. A gente faz isso para drenar o sangue. Isso é uma vantagem de peixe de cultivo também, né? Você consegue fazer com que o sangue drene para a carne ficar mais branca. Mano. 3,735 kg. Sério. O bicho tá com o bucho cheio que Tá. tá. Comeu pra caramba. Ô, Patrícia, obrigado, tá, pela sua atenção. Imagina.